Bom dia, Gernan, e bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Pernambuco. Gernan, eu acabei de receber a notícia de que o velório nem vai acontecer. O corpo vai ser enterrado direto lá em Glória do Goitá. É um distrito conhecido como Tapera de Santa Maria. Fica a mais de 90 quilômetros aqui do Recife e esse foi o local escolhido pela família para enterrar o José Ivanildo Alves de Souza, o motorista de aplicativo de 64 anos. Neste momento, nós estamos em frente à residência que ele morou, aqui com a esposa, onde a família está se organizando para partir para a Glória do Goitá para fazer essa despedida. Deixa eu trazer algumas informações novas para vocês a respeito desse caso. Hoje pela manhã a família chegou logo cedo ao IML justamente para fazer a liberação do corpo de seu Ivanildo. Eles passaram a manhã inteira lá. Foi um procedimento difícil, é um processo demorado também, porque o corpo foi encontrado no meio ali de um matagal, às margens da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia, claro, que investiga o caso e quer descobrir o que é que aconteceu. A informação nova sobre esse caso é que a polícia suspeitava de uma morte por asfixia, já que o delegado e os peritos não teriam visualizado nenhuma perfuração de arma de fogo ou nenhum ferimento aparente. Mas, de acordo com o laudo do IML, o resultado da necropsia deu que foi uma morte causada por um traumatismo craniano provocado por um objeto contundente. Então, o que é que a gente pode entender a respeito desse caso? Seu Ivanildo foi morto com uma pancada na cabeça. Pelo menos essa foi a informação que a família repassou para a nossa equipe. Nesse momento, eles estão bastante abalados. O corpo saiu lá do IML, foi levado lá do IML para a Glória do Goitá há mais ou menos 40 minutos. A funerária que faz todo aquele procedimento e faz também esse transporte até o município de Glória do Goitá. A família correu aqui para a Água Fria justamente para pegar Dona Ivonete, que é a esposa, agora viúva de seu Ivanildo. Ela já estava se preparando e eles vão seguir para lá. Por quê? É lá em Glória do Goitá onde estão enterrados os pais de seu Ivanildo. E era um desejo dele ser enterrado também junto com os pais. Então os filhos fizeram esse esforço. Claro que eles estão tendo que equilibrar toda essa situação. A questão burocrática que a gente sabe que existe, a investigação por parte da polícia e principalmente o pedido por justiça, porque seu Ivanildo saiu dessa casa aqui, ó, na última segunda-feira, por volta das 7 horas da noite. Ele, que era motorista por aplicativo, tinha uma meta diária, uma meta estipulada por ele mesmo, de R$300. Então ele saiu e foi trabalhar durante a noite. Às 9 horas e 22 minutos da noite, a esposa dele, Dona Ivonete, faz uma ligação, preocupada, como sempre, querendo saber como estão as coisas. Ele atende e diz: tá tudo certo, eu vou seguir mais algumas corridas, devo chegar de madrugada para bater a meta do dia. E ela foi dormir. Às 3 horas da madrugada, ela acordou sentindo alguma coisa diferente, uma tristeza. Tentou ligar para seu Ivanildo várias vezes e ele não atendeu. É um relato muito forte, porque ela disse aqui para nossa equipe que ligou mais de 50 vezes e ele não atendeu. Ela dizia que sempre que ele estava com algum passageiro no carro, ele não podia atender, mas logo em seguida retornava a ligação. Ela ficou esperando esse retorno e nada. É nesse momento que ela decide acionar os filhos. O neto de seu Ivanildo logo prontamente começou a rastrear o telefone dele e percebeu uma movimentação estranha, vários caminhos do Recife para o Cabo de Santo Agostinho. Olha, nós acompanhamos, inclusive, o drama da família e o momento em que a família estava justamente iniciando algumas buscas por conta própria mesmo. E a polícia, claro, que já investigava desde o dia do desaparecimento, porque tudo era muito estranho. Foi rastreado
toda a movimentação, o trajeto feito pelo veículo do mesmo, que foi aí que a polícia chegou, que analisou que nesse determinado ponto ali, o veículo parou por cerca de 7 minutos. De 6 a 7 minutos. E foi aí que iniciou essa investigação. O carro foi abandonado em um local totalmente distante de onde o corpo foi encontrado e próximo do veículo estavam o aparelho celular da vítima quebrado e a carteira com os pertences também. Esse é o retrato de um trabalhador, de um cidadão de bem, de um pai de família, de um cara que sai para trabalhar e que infelizmente não volta para casa. Não volta mais para casa e fica a tristeza e a revolta para a família. Deixa eu voltar com o nosso repórter Jetson Pontes. Jetson. Exatamente isso que você vinha comentando, Gernan, porque o sinal de rastreamento, feito ali pelo Neto, apontou um determinado ponto ali do Cabo de Santo Agostinho, às margens da BR-101, já perto também de Pirapama, tem o próprio hospital Dom Helder, ali naquela área ali, naquela imediação. E logo depois, o sinal ficou parado na Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, no Recife. Isso chamou a atenção deles. Enquanto isso, Dona Ivonete ligando várias vezes para o telefone. Ela disse que em um determinado momento ela fez uma chamada de vídeo e alguém do outro lado recusou a chamada. E foi nesse momento que o coração dela disparou ainda mais. A família foi bater na Lagoa Encantada, viu? Chegando lá, eles encontraram o carro de seu Ivanildo e o carro estava o canto mais limpo, do lado de dentro. Não tinha nenhum pertence dele dentro do veículo. Numa rua bem pertinho, quase que ao lado, eles encontraram o telefone de seu Ivanildo quebrado, partido, literalmente ao meio, e alguns pertences, a chave de casa, alguns papéis, nada de documentação, nada de carteira, nada disso foi encontrado. Passava uma viatura perto do local, eles acionaram essa viatura e aí começou o desespero dessa família para saber o que é que aconteceu com o seu Ivanildo. Você de casa que vem acompanhando essa história junto com a gente durante toda essa semana no Balanço Geral Pernambuco, você acompanhou também que a própria plataforma que Ivanildo trabalhava enviou uma notificação para o e-mail dele dizendo que a conta seria suspensa por causa de um comportamento estranho. Uma cliente dessa plataforma chamou, solicitou uma viagem e disse que Ivanildo chegou lá com mais 2 pessoas dentro do veículo. Ela percebeu de longe, achou aquilo estranho, cancelou a viagem e reportou a denúncia ao aplicativo. Essa informação está sendo apurada, viu, pela Polícia Civil de Pernambuco, porque a família acredita que nesse momento ele já estava com os suspeitos de cometerem aí esse crime terrível contra um trabalhador que estava apenas em mais um dia de trabalho, nunca teve envolvimento com nenhuma coisa errada, não tinha dívida, não recebia ameaça, apenas saiu para trabalhar. E é o que a polícia espera descobrir. O que é que aconteceu? Vale lembrar, vale salientar que ontem à tarde o corpo desse motorista foi encontrado às margens da BR-101, bem perto ali do hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, um dos pontos onde o rastreador do carro apontou. Lá, além do corpo, alguns pertences, uma Bíblia que ele sempre carregava, um terço também que ele sempre deixava no veículo. O corpo foi, digamos que, deixado, às margens da BR, numa área de mato, uma situação muito triste para a família e para todos os amigos desse motorista de 64 anos. Agora, a polícia tenta descobrir o que aconteceu, quem são os suspeitos e tenta também notificar a plataforma de transporte por aplicativo, para que essa plataforma informe o endereço exato onde aquela corrida foi solicitada, o endereço onde a cliente reportou que seu Ivanildo estava com mais 2 pessoas dentro do carro. Porque se você parar para observar, muito provavelmente ele aceita essa corrida antes dos suspeitos entrarem. Não faz sentido os suspeitos estarem mantendo seu Ivanildo de refém e deixarem ele aceitar uma corrida. Então, provavelmente, ele aceita essa corrida, é surpreendido por esses suspeitos e chega naquele local da corrida, passa, estava perto,
certo, não sabemos, a polícia vai investigar e essa cliente já percebe toda aquela situação. A gente também falou essa semana sobre uma possível movimentação bancária suspeita. A polícia já entrou em contato com o banco pedindo todas as informações. A família me passou aqui a notícia de que a conta, né, foi bloqueada ali pelo banco por uma medida de segurança, mas que eles têm quase certeza que houve sim uma movimentação bancária suspeita. Eles foram notificados aí pelo banco e de fato não encontraram cartão de crédito, não encontraram os documentos de seu Ivanildo. Nesse momento, Gernan, a família não tem condições de falar mais uma vez. Nós estamos aqui, inclusive, a convite da própria família. Eles não têm condições porque eles estão correndo, preparando tudo, justamente porque vão seguir para a Glória do Goitá, onde não vai ter velório devido à situação do corpo. O corpo chega, a família chega e o corpo já vai ser enterrado nesse cemitério desse distrito de Glória do Goitá. Mas conversamos há pouco tempo com o filho de seu Ivanildo, ele desabafou mais uma vez e contou como é que está sendo esse momento de tristeza para toda a família. Vamos conferir. Uma informação nova para vocês, até porque a polícia depende também da perícia que está sendo feita aqui no corpo para definir a causa-morte. Uma coisa eu posso adiantar que após o sepultamento, passar um período de luto, o delegado quer falar com a gente do Cabo Santo Agostinho para perguntar algumas coisas e poder falar tudo que a gente sabe dessa situação ainda para ele, passar diretamente para ele. E a investigação vai ficar a cargo, então, da Delegacia do Cabo? Isso, parece que o delegado lá, eu esqueci o nome dele, mas ele já falou comigo por telefone, por mensagem, uma pessoa que quer realmente pegar o caso e punir, botar essas pessoas para pagar o que fizeram com meu pai. O que é que fica de lembrança mais forte do teu pai, do convívio com ele? Não tem um ponto, 2 ou 3 não. Tem o ensinamento que ele passou dele, da minha mãe, que vai ficar no meu coração, na minha alma, na minha cabeça, e o que eu passo pro meu filho. É o mesmo ensinamento, não tem um ponto ou outro não. É o conjunto todo. Como é que tá a tua mãe? Tá desolada mesmo, tá acabada. E agora eu vou tentar fazer o possível para suprir essa necessidade que não... Até dessas minhas coisas. Não sei se eu ainda vou ser digno de suprir a necessidade que meu pai fazia, mas vou tentar fazer o possível. Pois é, você observou aí, né, toda essa situação, toda a dificuldade mesmo. E agora, como vocês estão observando aqui ao vivo, de Água Fria, no Recife, é a família se preparando para seguir. Acabaram de conversar com a gente. Tem alguns parentes aqui na casa que vão entrar no carro e vão seguir para a Glória do Goitá, onde o enterro deve acontecer assim que eles chegarem. Eu até conversei mais cedo com o pessoal da funerária que está organizando, né, todo esse processo, todo esse procedimento, e eles disseram que realmente não tinha condições de fazer no velório, mas que o carro ia esperar a família chegar, por isso que eles têm um tempo bem curto, eles estão fazendo tudo às pressas, o máximo possível, e aí você nota, né, a família saindo nesse momento de dor, nesse momento de luto. O laudo do IML, a necropsia, apontou que a causa da morte foi um traumatismo craniano provocado por um objeto contundente. O que é que isso significa? Esses suspeitos teriam batido contra a cabeça de seu Ivanildo com algum objeto, um objeto forte o suficiente para deixar ele desacordado e, pior ainda, né, para tirar a vida desse motorista. Então, eles que moram aqui perto estão correndo junto com o neto. Aqui atrás vocês estão observando o João Paulo, que você acabou de conferir a entrevista dele para a gente lá no IML, esperando os parentes, esperando a mãe, que deve estar saindo também em breve, justamente para que todos sigam para a Glória do Goitá, município aí da Zona da Mata aqui do estado. É um distrito específico, fica bem depois do centro de Glória do Goitá. É um distrito conhecido como Tapera de Santa Maria. Eles têm parentes lá, e lá tem um pequeno cemitério nesse vilarejo, e foi lá onde os pais de seu Ivanildo foram enterrados. Então, eles tinham
tiveram, na verdade, essa vontade de enterrar seu Ivanildo junto com os pais, porque era um desejo deles, sabe? Claro que ninguém fica pensando nesse momento, mas numa hora ou outra, até mesmo numa conversa mais informal, o seu Ivanildo já tinha dito que gostaria de ser enterrado perto dos pais. Tem mais uma parte importante dessa entrevista que a gente fez com o filho desse motorista por aplicativo. Vamos conferir. A suspeita, a princípio, de uma morte por asfixia. O delegado informou que não verificou ali nenhum tipo de perfuração por arma de fogo. Os parentes que reconheceram, no caso, o seu irmão que chegou lá no local, ele relatou se tinha alguma marca no corpo, na área do pescoço também, que pudesse sinalizar que seria uma morte por asfixia? Tanto eu quanto ele tá tentando ser forte em tudo, mas tem certas coisas que ele não consegue tentar observar não. Então a única coisa que ele observou foi realmente o corpinho do meu pai, a camisa, a calça e a Bíblia. A gente já sabia que era ele. Bíblia que ele sempre carregava? Correto, sempre carregava. Trabalhava com ela, sempre carregava. Um terçozinho no carro, tudo. Sempre rezava. Às vezes, quando ele ficava com medo, ele tirava o terço, ia rezando na mente dele o terço e dava sempre certo. Agora, um pedido de justiça, O luto, a família se equilibrando entre a parte burocrática, a investigação por parte da polícia, mas com esse grito cravado mesmo no peito por justiça. Correto, eu quero justiça, eu quero que o delegado encontre, a sociedade ajude a encontrar essas pessoas, que não fique isso impune. Eu quero justiça. O mínimo que ele tem que pagar aqui na terra é ter que pagar a justiça, mas a justiça dele do céu já está separada para ele. Faz a extração lá de Salgema. Aí são minas profundas. E agora a família acaba de sair aqui de Água Fria. Vocês acompanharam o carro saindo também. Dona Ivonete, Gernan, acabou de sair também enquanto a gente assistia essa segunda parte da entrevista. Saiu chorando bastante, saiu amparada mesmo pelo filho também, pela nora. Saiu bastante triste, pedindo misericórdia, clamando para Deus, porque isso teria acontecido. Você viu aí na entrevista que eles estavam aguardando exatamente o laudo do IML que ia apontar a causa da morte. A gente tinha uma suspeita, porque isso foi apontado pela própria polícia, de que seu Ivanildo tinha morrido por asfixia, já que a equipe de investigação lá do DHPP não conseguiu visualizar nenhum tipo de perfuração por arma de fogo, nenhuma lesão aparente no corpo. Mas todo o trabalho feito pelos peritos no IML, o laudo, a necropsia, todo esse trabalho apontou que realmente a causa da morte foi traumatismo craniano provocado por um objeto contundente, uma pancada mesmo na cabeça, e a família continua cobrando por justiça, querendo saber quem são os autores desse crime tão cruel. A gente permanece acompanhando essa família. Gernan.